Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Dividido em 3 partes aqui, sendo 2 de libertação, ou melhor, 1 de libertação e 2 de cura. Do versículo 1 até o versículo 20 vai falar sobre a cura do endemoniado de Gadara e as implicações que geraram, rejeições e tal. Do 21 até o 43 vai falar sobre 2 curas, da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Então, a de Jairo começou aqui no 21, 22, 23, 24. Depois deu uma parada, Jesus estava passando. E aí começou a da mulher, a mulher acabou no 34. Depois Jesus continuou na filha. Amém? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre o demoniado. Como sempre a gente está falando, já falamos em Mateus e vamos falar em Lucas. Mas é isso para massificar e para te dar revelações maiores ainda. E aqui, meu irmão, a gente vê que lá no capítulo 4, Jesus atravessou uma tempestade por causa de uma vida, por causa de um endemoniado. Aqui, acho que Mateus fala 2, aqui fala 1. No versículo 2 fala que um homem possesso. Mas independente se é 1, se é 2, se é 5, mas Jesus faz tudo para nos libertar, atravessa o que for para chegar até nós e nos abençoar. E a gente, como discípulo de Cristo, a gente tem que ter esse coração. Hoje em dia, todo mundo usa essa expressão, né? Raiz e Nutella. E a gente, todos nós, podemos se considerar pregadores, evangelistas, cristãos Nutella. Por quê? Antigamente, e não é antigamente da época dos apóstolos também, mas vamos botar, 1900, 1800, cristãos, eles percorria quilômetros e quilômetros a pé, no lombo de cavalo, navegando por meses no oceano para pregar o evangelho. E hoje, se a gente precisar na cidade do lado pregar, talvez a gente não vai, porque nossa agenda está lotada, porque a gente é preguiçoso, e a gente tem que pensar sobre isso. A pregação do evangelho é o evento mais importante que pode acontecer na nossa vida. Amém? Então a gente não tem que ser preguiçoso, a gente não tem que priorizar outra coisa, não. Prioriza a pregação. Jesus passou uma tempestade para libertar esse rapaz. Amém? Então o que a gente vai destacar aqui nessa primeira passagem? Quanto vale uma vida? A gente vai destacar aqui nessa passagem. Primeiro, o que Satanás faz pelas pessoas. A gente vê aqui que ele domina através da possessão, verso 2 e verso 9. Ele arrasta as pessoas para a impureza, verso 3. Ele torna as pessoas violentas, verso 3 e 4. Ele atormenta as pessoas, verso 5. Então ele destrói as pessoas, enquanto aquela que ele está, possesso, e também gera
gera as coisas também da pessoa do lado. Então ele destrói mesmo. E o que a sociedade faz pelas pessoas? O que a galera de Gadara fez por esse rapaz? A sociedade afastou esse homem do convívio social. A sociedade acorrentou esse homem. E depois ali, você vai ver que a sociedade deu mais valor a porcos do que propriamente a vida de um homem. E o que Jesus faz, meus irmãos? Jesus liberta esse homem da escravidão de demônio. Jesus devolve a esse homem a dignidade da vida. Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. E é isso que Jesus faz. Jesus liberta esse homem a partir aqui no verso 6 até o 15, está nesse processo de libertação. Jesus devolveu a dignidade para esse homem. E Jesus deu uma missão para esse homem no final, ali a partir do verso 18, onde mandou esse homem pregar. E é isso que Jesus faz com a gente, meu irmão. A gente está opresso pelo diabo, por esse processo da influência dele, e ele nos liberta. Onde a sociedade toda nos julga, nos demoniza, ele nos liberta. A dignidade que a gente não tinha, hoje a gente tem. E o que é mais lindo no cristianismo para mim, uma das coisas, né, que tem muitas coisas lindas, é que ele salva pecadores como eu e você e decide usar eu e você. Ele poderia fazer o que ele quiser porque ele é soberano. O poder dele não está condicionado a gente, não está condicionado à nossa vontade, mas ele escolhe usar a gente. Ele escolhe que a gente seja seu corpo. Ele escolhe que, de vez, ele propriamente aparecer para a pessoa, ele escolhe te usar para você ir lá até aquela pessoa e ser usado para curar, e ser usado para pregar. Olha que graça maravilhosa. Um Deus poderoso, onipotente, escolher usar a gente no plano dele. É uma maravilha. Então Jesus se preocupa com nós, ele nos liberta. E aí, mediante a isso, acontecem outras coisas. Ali, primeiro, o demônio reconheceu quem é Jesus. Então, reconhecer em si quem é Jesus não significa que você foi salvo por ele. Por quê? A salvação é pela graça, eu sempre falo isso, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas falar assim, crer, o mundo todo fala. Mas por que Tiago fala que a fé sem obras é morta? Porque essa fé sem obras que Tiago está falando significa ação correspondente. Então, se você fala que crê em Jesus, mas não vive como Jesus nos orienta, não vive como pequenos cristos, que significa a palavra cristão, meu irmão, sinto lhe informar que você não creu. Porque reconhecer em si, até o diabo reconhece, e eles tremem, mas a diferença é que eles não mudam. Tiago vai falar sobre isso. Crer que existe só um Deus? Muito bem, o diabo também, os demônios também creem e tremem, mas não tem transformação. E uma fé que não transforma não é a fé que salva. Então, meu irmão, a vida de Jesus no seu coração, ela tem que te transformar. Senão não é uma fé salvadora. Não é pelo seu esforço, não é para você ser um legalista achando que você vai merecer o amor de Deus, merecer ser salvo. Nunca a gente vai merecer, nunca. Mas ela vai te transformar. Progressivamente, sim, devagarzinho, mas vai te transformar. Você não vai viver da mesma maneira que você vivia. Outro momento aqui é que Jesus, ele atende os pedidos de Satanás, dos demônios ali, para mandar ele para os porcos. Aí por que Jesus está falando isso? Talvez você fale assim, nossa, Jesus está condicionado ao poder de Satanás, a fala. Não. Era só para mostrar as autoridades que ele tinha para o demônio. Ele poderia fazer o que ele quiser. E para mostrar que, revelar o coração dos gadarenos, que amavam mais o dinheiro do que a Jesus. Porque mediante isso, ele mandou para os porcos. Aí os porcos caiu
no penhasco lá, e aí os porqueiros ficaram indignados e expulsaram Jesus da cidade. Olha o nível, gente. Por causa de dinheiro, a gente pode expulsar Jesus da nossa vida, é verdade. Porque a Bíblia fala não matarás, a Bíblia fala não roubarás, a Bíblia não se adequa com corrupção, com coisa errada, com mentira, não mentirás. E a gente no nosso trabalho, a gente talvez está roubando alguma coisa, a gente está mentindo alguma coisa. Então a gente está rejeitando os ensinamentos de Jesus, a gente está negando Jesus para ganhar talvez, sei lá, R$100 a mais, R$200 a mais, R$1.000 a mais. Cara, nenhum dinheiro que você ganhar, se for de maneira ilícita, não vale a pena, cara. Não vale a pena, é mais fácil você, sei lá, executar o serviço mais talvez humilde possível. Vamos botar um exemplo, que não é vergonha para ninguém, mas vamos botar catar latinha. É mais fácil você catar latinha na rua, vender com dignidade, com honestidade ali, do que você ser um vendedor, um político, alguém aí que ganha bem, mas que rouba, que mente. Não vale a pena, Deus não se agrada disso. Amém? Então tenha isso no seu coração, não troca Jesus por causa da riqueza, não, meu irmão. Amém? E aqui, no final, aqui é o que Jesus faz com a gente. Jesus comissiona eles para ir à casa deles e anunciar tudo que o Senhor fez. Ele começou a proclamar ali tudo que Jesus fazia e todos se admiraram. Nós cremos que muitas pessoas se converteu aqui. Então é isso, Jesus liberta para quê? Para você só ser liberto e acabou o demônio voltar. Não, ele te liberta para você ser um canal de bênção. Então Jesus te alcançou, meu irmão, é para você cumprir o ID. Ele não te alcançou para você ficar sentado. Ele fala, meu jugo é leve. Jugo é um instrumento de trabalho. O cristianismo não chama para um comodismo, para você ficar parado, não. Não é algo opressor, não é por causa de obrigação. Por isso que nós, líderes, a gente não tem que obrigar ninguém, a gente não tem que oprimir ninguém. Mas é um convite para o discipulado, é um convite para trabalhar sim. É algo leve, é algo suave, prazeroso, mas não inércia, não cômodo, estagnado, não, irmão. Você e eu, nós temos que avançar. Amém? Glória a Deus. E aqui do 21 ao 43 vai falar sobre a cura. Primeiro, o Jairo pediu para Jesus e tal, que a filha dele estava morrendo, e Jesus falou, vamos embora, até o 24. E aí Jesus indo e tal, estava uma grande multidão comprimindo Jesus, e uma mulher, 12 anos enferma, sofrendo hemorragia, ela tocou Jesus sentiu esse toque e parou. Então Jairo ali, meu Deus do céu, minha filha está morrendo, Jesus, porque você para, vamos embora, meu filho. O que Jairo pensou, né? E a gente ia pensar igual ele, talvez a gente ia reagir pior do que ele, ia desistir, ia brigar com Jesus. Mas com certeza ele pensou muitas coisas, mas não fala aqui que ele reagiu mal. Mas vamos, aí dentro disso, vamos deixar um pouquinho Jairo de lado e vamos focar na mulher. A mulher, 12 anos sofrendo, meu irmão. E tinha regras sanitárias em Israel que a mulher deveria ficar fora do arraial durante os 7 dias da menstruação. E ela estava 12 anos. Então, ali no momento da menstruação, a mulher era considerada impura. Então ela não estava 7 dias impura, ela estava 12 anos impura. Todo o dinheiro que ela já tinha perdido, ela já não tinha sonhos, ela já estava sem esperança. Essa doença produziu várias coisas terríveis em sua vida. Então por isso que eu falo, analise a cura olhando mesmo para dentro. Pensou se essa mulher era casada, se ela tinha filhos, com certeza ela tinha família, pais. Então isso acarretou, isso machucou muita gente. E esse diagnóstico estava com ela, mas ela teve uma fé no Senhor. Ela teve uma fé, não na fé dela, mas no Senhor, que essa é a fé que nos transforma. E a gente tem que entender o que acontece quando a gente volta
a nossa fé não para desilusão, mas para Jesus. A gente tem que entender, meu irmão, e dar glória a Deus, porque os problemas muitas das vezes nos levam ao pé de Jesus. Talvez você está apático, você está parado, mas infelizmente você está doente, seu marido, sua mulher, seu filho, sua mãe, você volta aos pés de Jesus. Infelizmente está vindo na dor, mas pelo menos está vindo, o importante é vir. Então, os problemas nos levam para perto de Jesus, igual aconteceu com ela. Os problemas parecem talvez que não tem resolução, tira nossa esperança, mas nós temos que ter e saber que o nosso Senhor é um Deus que cura, um Deus que levou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores. Quando você entra, quando você ora, você tem que crer que a fé, que a cura é uma certeza. A fé é a certeza das coisas que não existem. Talvez você não está vendo, talvez é algo externo, mas você crê que já aconteceu. E ali ela toca um toque de fé, e esse tem que ser o nosso objetivo de vida. A gente, muitos talvez, igual eu te falei, simpatizantes de Cristo, mas pouco tem a fé em Cristo, não é verdadeiro. Então a gente tem que ter esse coração. Ela nos mostra, 12 anos sofrendo, ela não desistiu, gastou todo o seu dinheiro, não desistiu. Em um dia, para a glória de Deus, ela encontrou o Salvador. E os que tocam em Cristo, meu irmão, eles são conhecidos por ele. Você viu que ela tocou, todo mundo estava tocando, mas ela tocou e saiu virtude dele. Então ele sentiu, ele sente, ele sabe. E quando acontece isso, né, meu irmão, a gente tem que proclamar isso para as outras pessoas, para motivar. E essa fé é uma fé de exemplo para a gente. Lá em Mateus vai falar de 3 níveis de fé. Uma fé que manda só com a tua palavra, que foi a do centurião. Uma fé que toca, que foi dessa mulher. E uma fé de Jairo, que tem que ir até o lugar. É como se fosse nível. A fé mais baixa é a de Jairo, que tem que ir, botar a mão. A fé da mulher, a intermediária, que você encostando, você já vai ser curado. E a fé do centurião é a fé perfeita, que nem precisa ir, só a partir de uma palavra já está curado. E as 3 são fé, as 3 não tem que ser descartado, mas a gente tem que ansiar para essa fé do centurião, que a gente crê que o nosso Senhor não está condicionado ao tempo, à física, à geografia. Ele cura onde e quando Ele quiser. Amém? E glória a Deus. Jesus curou essa mulher, 12 anos sofrendo, parou de sofrer. Essa mulher e essa família voltou a sorrir. E eu acredito muito na soberania de Deus e de que tudo está no controle dele, porque se você reparar, a filha de Jairo tinha 12 anos também, e a mulher tinha 12 anos também. Olha que doideira, gente. Quando a doença chega, o problema chega na sua vida, a provisão também chega, a provisão também nasce. Mas significa que naquele mesmo tempo você já vai ser livrado? Não. Tem coisas que a gente passa, meu irmão, que é para o nosso crescimento. Eu louvo a Deus por muita coisa que eu passei. Eu falo isso direto, né? Perseguições, dificuldades, que isso me trouxe 2 livros e me despertou para escrever, e hoje eu sou um escritor, estou escrevendo meu 3º livro. Mas se eu não tivesse passado por isso tudo, eu não saberia que eu tinha capacidade, a graça de escrever. Então, meu irmão, dê glória a Deus, como fala Tiago, como fala Romanos, quando você passar por tribulação, que isso vai produzir algo. E a palavra do Senhor fala que Ele não dá nada que a gente não pode suportar. Entendeu? Então vamos para Jairo, 35 aqui. E aí, ele tinha chamado Jesus: vamos embora, Jesus, minha filha está morrendo. Jesus falou: vamos embora. Aí caminhou uma multidão, e veio a mulher, tocou, Jesus parou. E pelo amor de Deus, Jesus, o que você está fazendo, Jesus? Estou falando que minha filha está morta, rapaz, vamos embora.
Ele deve ter pensado muitas das coisas. E aí, quando Jesus acabou de falar com a mulher e estava indo ali embora, chegou uns abençoados ali, para não falar outra coisa, e falando que a filha dele estava morta, para não incomodar Jesus. E Jesus, maravilhoso como é, falando 36 para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E essa é a palavra do Senhor para você e para mim nesse dia. Meu irmão, não temas, crê somente. O que diz a palavra? Que Ele levou sobre si nossas enfermidades, crê somente. Ah, gente, então por que todas as pessoas do mundo não são curadas? Eu não sei. E isso eu não sei te responder. Mas eu sei que Ele cura. Eu sei que nem todos são curados. Algumas pessoas vão embora e morrem. Mas eu sei que Ele cura. Não é porque nem todos são curados que Ele não cura. Entendeu? Eu não vou aqui tentar ser um sábio demais e falar coisas que não está escrito, falar coisas que eu não sei. Tem coisas que eu não sei, gente. Porque não é 100% das pessoas que é curado, eu não sei. Mas eu sei que pessoas são curadas. E o que eu vou me apegar? É porque 100% não é curado? Ou vou me apegar porque alguns são curados? Talvez, sei lá, de 10, 9 são curados. Eu vou pensar e no 1 que não foi curado? Não, vou pensar no 9 e vou orar para outra pessoa ser curada também. Olha para as coisas boas, também. Crê somente. Então Jesus leva a esperança onde não tinha esperança. E a gente destacou aqui mais uma vez que o desespero levou Jairo a Jesus. O desespero nos leva a Jesus. O desespero levou Jairo a prostrar aos pés de Jesus. E o desespero vai nos levar a Jesus e Jesus vai estar conosco, meus irmãos. Jesus estava ali com Jairo e podemos ter certeza que Ele se importa com a nossa dor. Menor que ela seja ou maior, Ele se importa. Não temas, crê somente. Independente se os humanos vão te frustrar, não temas, crê somente. Jesus vai conosco, não precisamos temer as adversidades, as coisas que aparecem. Crê somente. Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais de morte, com o diagnóstico do médico. Não temos. Crê somente. E quando Jesus está conosco e vai conosco, a morte não tem a última palavra. O choro da morte é transformado em alegria, aleluia. Então ele chegou ali, alvoroçou, todo mundo pranteava. E ele falou: a criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Muitas pessoas vão debochar da sua fé, muitas pessoas vão debochar do seu Deus. E você não vai bater de frente dela, mas você vai focar em quem crê. E Jesus vai operar um milagre. Imediatamente, verso 42, a menina se levantou. Todos ficaram admirados. E é isso que Jesus faz, meu irmão. Ele cura, Ele liberta. Amém? Vamos avançar. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.